Bom dia para você que junto com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Gurga aqui de comunicação. Bom dia para você que está fazendo aniversário hoje, que seu dia seja fantástico. Bom dia para você que hoje recebeu a melhor notícia da sua vida. E bom dia para você que hoje acordou triste. Afinal de contas, a vida da gente é feita de momentos e estes momentos é que fazem com que a gente tenha vontade de levantar todos os dias e que a gente tenha vontade de acreditar e de ser feliz. Bom dia para você. Bom, a nossa reflexão de hoje, a gente vai falar sobre a depressão. Sabe o que é depressão? Aquele momento em que você quer tudo e você não quer nada. Que você tem medo de dormir, mas que você também tem medo de acordar. Você tem medo de viver e você tem medo de morrer. Você tem medo de tudo. E parece que o medo passa a ser sua vida. Na depressão, não adianta o que te falem. Não adianta te colocarem para cima ou te pedirem para sorrir. Você vai chorar. É seu. Está na tua alma. Está no teu corpo. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma das emoções mais fortes que atingem o ser humano. E há quem diga que é falta de Deus. Ou excesso de vontade de procurar por Ele e não encontrar. Na depressão, tudo parece mais escuro ou de uma claridade tão grande que sufoca teu olhar a ponto de não saber o que tem à frente. Quando nós acordamos hoje, estava tudo nublado. A depressão se assemelha a isso. É não saber o que eu vou encontrar à minha frente. E nesse momento, o que é que eu encontro em mim? Na depressão, a pessoa sente tanta falta de algo que não existe ou que ela não tem. E como diria Renato Russo, essa saudade que eu sinto de tudo o que eu ainda não vi. Na depressão, as dores do corpo se juntam às dores da alma. E o que é de mim? O que é de você? Mas é nesse momento que a gente tem que acreditar que essas dores passam. Porque tudo na vida, tudo passa. Mas não esqueça, as coisas boas também passam. E a gente, como ser humano, tem que estar preparado para os momentos em que a vida vai nos dizer sim ou vai nos dizer não. Mas compete a cada um de nós pegar o sentimento que está ali e usar a nosso favor. E não para nossa destruição. Pegue toda raiva, toda angústia, toda tristeza e faça com que isso seja bom para você. Seja bom para você investir em você e acreditar que as coisas valem a pena. Vale a pena acordar, vale a pena sorrir, vale a pena olhar para o lado e ver que você tem alguém que você goste. E não precisa que a pessoa goste de você. Porque o que vale é o que nós sentimos. E a partir do nosso sentimento, é que tudo passa a valer a pena. É com as coisas que eu sinto no meu coração que eu mudo o que está em volta de mim. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, eu não estava falando. Se fosse fácil, você não estava ouvindo. Mas se você está ouvindo, é porque com certeza você também já passou por isso. Menos ou mais, mas passou por isso. Agora acredita que ninguém está aqui por acaso. Cada um de nós tem uma missão. E essa missão grandiosa é que faz toda a diferença. A gente, todos nós, eu, você, tua vizinha, teu vizinho, somos responsáveis para que esse grande mundo continue a rodar e a existir. E quando falarem para você, vamos fazer um mundo melhor, diga não, o mundo já é melhor. Diga ao contrário, vamos educar pessoas para que elas saibam cuidar
desse mundo melhor. Vamos educar as pessoas para que elas tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir e sentimentos que levem a gente a enxergar a beleza que esse mundo tem. E no programa Rosa Choque de hoje a gente vai falar com uma pessoa muito querida, muito especial. Uma pessoa que trata da vida, que trata da alma, que trata do corpo, que estudou muito para poder entender como que funciona essa patologia, as patologias, as fisiologias do corpo. E ele é pós-doutor na área de coração. Tudo a ver, né? Se a gente não resolve o coração de uma forma ali que está batendo, a gente tenta resolver com os fluidos da alma. Nosso convidado de hoje, Dr. Jorge, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui. Obrigada de coração. Bom dia. Seja bem-vindo, viu? Por favor. E eu estou com um pequeno problema aqui, porque eu não tenho acerto com esse negócio aqui, né? Ele começa a cair, ele junta com o brinco, vira uma benção. Eu acho que eu vou fazer um desse de brinco, doutor. Vou fazer um desse de brinco que vai funcionar. Pronto, agora foi. Doutor Jorge, muitíssimo obrigada. Para quem não lhe conhece, qual é o seu nome completo? Jorge Santo Simon. Jorge Santo. Santo Simon. Acha um santo? Senhora? Acha um santo? Bom, a senhora sabe quando eu era menino, eu brigava com o que chamavam de santo, né? E hoje eu estou lutando para me santificar, né? É uma coisa muito mudou, né? É. Agora que o senhor queria, ninguém fala. É outra visão. O senhor é de onde? Sim, senhora. De onde o senhor é? De qual eu cidade você nasceu? nasci em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ah, é gaúcho também. E hoje está um frio bom lá, né? Deve estar. Hoje a gente acordou, estava tudo nublado aqui, aqui né? Também, é. Mas daqui a pouco a gente sabe que o sol não vai perdoar, não, e ele vai ficar assim. E ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. E quanto tempo o senhor está em Rondônia? Eu estou em Rondônia desde 1980, 35 anos. Aonde que o senhor fez faculdade? Fiz faculdade em Porto Alegre. Fazer medicina para o senhor, a gente sempre pergunta isso porque às vezes as pessoas têm outros sonhos, mas fazer medicina para o senhor era um sonho seu? Não era um sonho muito grande, mas era uma vontade que eu tinha de vencer em alguma coisa, né? Mas hoje eu sinto muito feliz de ser médico, mas muito feliz mesmo. A área de atuação do senhor dentro da medicina, o senhor foi fazer pós-graduação de lato sensu, enfim, o senhor foi estudando, sempre foi uma linha voltada ao coração ou isso apareceu por algum motivo? A senhora sabe que eu brinco com os pacientes, muitas vezes eu digo assim, olha, eu sou o maior cirurgião de coração hoje do que eu era quando eu abri os peitos dos pacientes, né? Por quê? Porque, digamos assim, porque o coração, para mim, é o centro do amor, né? Então, radia tudo, né? É, para mim, né? Então, digamos, quando a gente trabalha o coração com o paciente sofrendo, confortando ele, nós estamos auxiliando ele a vencer as barreiras e resolver os problemas que ele tem, né? E como que é abrir alguém e ter nas mãos o órgão vital, que ainda que a gente saiba, para algumas crenças a vida é muito mais do que isso, mas ali naquele momento da doença, da patologia, ter nas mãos o órgão que se o senhor errar, foi, acabou. Ali é a vida, tá ali, é o que pulsa. Como é isso? A senhora sabe que quando eu estava lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, eu tinha um pensamento. Hoje eu sei que tudo está na vontade de Deus, né? Por exemplo, digamos, um erro para nós, às vezes, não é um erro para Deus, né? Porque existem tem as negligências, mas às vezes foge mesmo porque não era para ser. Porque, digamos assim, na cirurgia cardíaca, a gente, digamos, é difícil a pessoa continuar sendo negligente, porque fica ruim, aí fica com a imagem feia, né? Tem que ter um capricho, tem que ter uma dedicação, sim, senhora. E como é isso? Assim, as pessoas, elas, por exemplo, quando eu nunca precisei, mas quem chega para o senhor para falar assim, nossa, o senhor vai abrir meu coração. Como que é isso? A pessoa chega como para o senhor? Ela chega desesperada? Eu imagino que fosse comigo, você estaria super desesperada. Veja bem, a pessoa quando ela chega no cirurgião, ela já passou pelo clínico, né? Que tem o cardiologista clínico. Certo. Então ele vem indicado pelo clínico para fazer a cirurgia que se deve fazer, né? Nos casos do adulto, a maioria delas é revascularização do miocárdio, né? O que é isso? Digamos assim, são implantadas artérias ou fazendo uma anastomose, que a gente chama, como se fosse assim uma derivação da aorta diretamente para a coronária, né? Tá, e chama aí para ponte aorto-coronária, que sai da aorta e vai para a coronária. Ouvindo a gente que não conhece, o que são essas duas? Sim, a aorta é aquele vaso principal que sai do coração e desce e circula para todo o organismo, né? E a coronária é a artéria do coração. Então ela entope, né? Ela está com grau alto, 80%, 90% de obstrução. Aí o cirurgião pega, faz uma
uma costurazinha assim na horta de um vaso que é tirado da safena e traz e implanta e faz na sua bode, lá na coronária, que é bem difícil, um fio bem fininho. Aí a gente já faz consulta ao vivo. Vamos supor, eu não tenho mais safena. Eu tô perdida, então, se acontecesse comigo? Hoje tem próteses, tem facilidade. Mas então eu dependeria de prótese, porque eu não tenho mais. Sim, senhora, eu dependeria de uma prótese. Tô perdida. Tô perdida. Eu já vi que não vai muito, não. Não, eu tenho fé em Deus, professora Nina, que a senhora nunca vai precisar de fazer essas coisas, viu? A senhora sabe por quê? Eu até deixei a cirurgia de coração também porque nós, digamos assim, nós somos um povo que somos muito sofrido, né? Por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Então, o que acontece? Por exemplo, morrem crianças com verminose, né? E a gente gasta milhões para fazer hospital de coração e tal. Isso aí tem que ser estudado filosoficamente de uma forma mais profunda para entender melhor, né? Mas eu vejo assim que nós, assim, porque veja bem, digamos assim, quando a pessoa vai operar o coração dele está quase de pedra, né? Porque a nossa sociedade, ela vai formando a pessoa de uma forma tal que ela fica um pouco empedrecida, assim, pelas coisas da vida, do dia a dia. Ela fica dura, né? Ela não consegue mais lidar. É onde entra a depressão, professora. Porque ela entra numa rotina do dia a dia. A senhora, por exemplo, a senhora é uma mulher muito feliz, porque só tem uma rotina diferente, né? Cada dia só entrevista uma pessoa diferente. Mas, digamos assim, no cidadão comum, por exemplo, ele enjoa até de ganhar dinheiro, ele enjoa, porque o dinheiro não traz a felicidade. E outra coisa também, todo dia ele tem tudo, ele não tem mais a necessidade. O homem é movido pela paixão, isso que eu ia falar agora aqui, todo dia ele tem tudo, ele não precisa mais lutar para ter nada, as coisas vêm muito fáceis. Essa vontade que o ser humano tem de querer as coisas também faz com que a vida seja mais leve, assim, ajuda a querer viver? A senhora veja bem, hoje o que eu entendo é assim, tudo o que a senhora quer, a senhora ganha, dependendo do seu querer, é só saber querer, né? O meu pensamento tem força? Tem força, sim, senhora. E não é pouca não, viu? É porque a gente não conhece, né? Não sabe dirigir o pensamento, o nosso pensamento vagueia muito, né? Passa de um assunto para o outro, mas, digamos assim, com um pensamento firme, olha, a senhora veja bem, estude bem dentro da senhora. O Mahatma Gandhi, com o pensamento dele, ele trouxe a independência para a Índia sem quase derramamento de sangue. Porque ele lutava pela paz e ele entendia que não havia necessidade, ele fazia pelo exemplo. E ele tem os ditos dele, os pensamentos dele, dizendo assim, que tudo que o homem quiser, firmando o pensamento daquilo, ele realiza. Quando a gente diz isso, quando tudo que um homem quiser, firmando o pensamento dele, ele realiza, grande parte da humanidade também tem uma dificuldade de crer nisso, porque espera por uma situação de imediatismo, né? Quer que aquilo aconteça como se fosse mágica, uma obra de mágica. E a vida não tem mágica, ela tem trabalho. Tem uma luta. E é diário, né? Ele é constante. Eu não vou conseguir nada se eu não buscar. Mas ficar com ódio, com raiva e sair esbravejando, xingando, também não vai mudar a situação, pode até atrapalhar, né? Sim, senhora, sim, senhora. Você sabe que eu estava atendendo um paciente, está no centro comunitário da finca, e ela estava deprimida, assim, né? Eu digo, olha, a senhora quer ver? A gente pode fazer o que a gente quer na vida da gente. Eu posso pegar uma coisa e ficar feliz com aquilo, ou posso pegar uma coisa e ficar triste com aquilo, né? E naquela hora ela sentiu, assim, deu uma modificada na vida dela. Porque, de fato, só estava falando em depressão, e a depressão é uma coisa interessante. Para mim, a pessoa, quando ela se deprime, ela perde a esperança de resolver os problemas. É porque acha que não tem mais jeito, né? Que acabou, que não vai acontecer nada de bom, que aquilo morreu. Ela pensa assim, né? Isso, eu tô querendo dizer, a forma que a pessoa tem... ela começa a pensar assim, perdendo a esperança das coisas, né? E isso aí não é bom. A gente tem que saber que o sol nasce todo dia. Todo dia o sol nasce. Está meio escondidinho, mas a gente sabe que ele vai chegar. Com novas expectativas, né? Então, digamos assim, a mesma razão que a pessoa tem para ficar triste, ele pode ter a mesma razão para ficar alegre. E aonde que entra, nesse caso, às vezes, no lugar de se dar um remédio, que é um remédio de laboratórios, um fármaco, e dar um chá? O chá realmente, esses chás que a gente faz, igual eu fiz chá de hibisco hoje, mas os chás de camomila, de erva doce, de erva cidreira, eles acalmam mesmo o corpo, acalmam a alma? A senhora sabe que eu tive num lugar na África, não me lembro agora o nome, mas tive num lugar que eles bebem muito chá de hortelã, que eu atravessei o Mediterrâneo e fui lá, não me lembro agora o nome. E eles lá são bem calmos, porque é o seguinte, o chá de hortelã deles é um chá forte mesmo, eles enchem uma jarra assim, de hortelã, então é uma coisa muito gostosa, né?
Então, veja bem, o chá, por exemplo, a nossa primeira medicina que nós tivemos na nossa história, desde o começo, foi a medicina de plantas medicinais e outras coisinhas que tinha, né? Que eram as mesinhas, né, que eles falavam. Isso. Então, veja bem, hoje o que nós fizemos? Nós capitalizamos, materializamos a medicina assim. Hoje existem grandes laboratórios que produzem esses fármacos, né? A senhora quer ver, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, quando teve uma gripe dessa aí, aviária, parece que foi, a Roche fez o Tamiflu. Tinha o Tamiflu. Roche é o nome de um laboratório. Do laboratório. O Tamiflu era um remédio, né? Certo. Então eles pegaram e fizeram uma propaganda danada, venderam milhões e milhões, depois descobriram que não tinha efeito nenhum sobre a gripe, né? Era um efeito quase que placebo, né? Finge exatamente. Que vai resolver e não vai. Eu acho que até, não sei se eles fizeram isso de má fé, isso é problema deles com Deus, né? Porque daqui você pode esconder de quem quiser. Agora, no final das contas, é entre quem fez e do outro lado, né? Então, eu não sei se foi de má fé, mas eles fizeram um movimento nos Estados Unidos. Olha, o país dos Estados Unidos, eles têm os altos e os baixos, como nós também temos, né? Certo. Então, digamos assim, a química, ela não é curativa, ela é paliativa, né? Se a gente tem uma dor, toma um analgésico, aquela dor passa. Bom, a gente tinha separado umas imagens que eu pedi para o Hélio separar para mim, que era a respeito de depressão, que eram algumas fotografias e às vezes até o placebo resolve, porque você pode colocar quando a gente pergunta assim, se essa foto foi um ensaio que foi feito, um ensaio sobre a depressão. E a pessoa que está com depressão, ela pode estar no lugar mais lindo do mundo, mais perfeito do mundo, mas para ela, tem um texto abaixo, Hélio, por favor, e ali ele coloca, assim, falavam-me para respirar, eu posso sentir meu peito se movendo para cima e para baixo, mas por que eu estou sentindo sufocada? Eu seguro minha mão debaixo do meu nariz, certificando de que se está ar, eu ainda não consigo respirar. Por que é isso? Por que a gente acha assim, a gente tem que saber que o nosso coração está batendo, que a gente está respirando, e aí toda essa parte de tá parecendo que a gente está sufocado, como as fotografias, porque só quem sente também, né, doutor? A pessoa não é uma coisa psicológica. Obrigada, Hélio. Porque veja bem, digamos assim... Ou melhor, só psicológica, deve ter alguma coisa, isso. Porque o maior componente mesmo é psicológico, o maior componente da depressão, né? Tanto que, digamos assim, o esforço da humanidade, porque hoje eu acho que 10% da humanidade sofre de depressão, não é nada, são 700 milhões de criaturas, não é pouca gente. Sofrendo, né? Com dores na alma. E com dores na alma. Agora, a cura é pelo espiritual. Como assim? Digamos assim, a cura deles é mudar a maneira de ver o mundo, né? Que é psicológica e espiritual. Então ele tem, por exemplo, digamos assim, quando a gente adquire uma crença, pode ter crença no remédio, né? Sim, no remédio. A pessoa escolhe em quem ela vai depositar a esperança e a confiança. A confiança. Então, digamos assim, se ele tiver confiança naquele remédio, o médico atender a pessoa com aquele carinho que deve atender, ele pode melhorar muito. Isso, a humanização na medicina, a forma de lidar com o paciente, o voltar até o médico de família, aquele que eu ligo a qualquer hora, que eu chamo a qualquer hora, isso também melhoraria a qualidade da saúde da população? Com certeza absoluta. Tanto que a senhora vê que esse sistema de Cuba, eles têm um programa que aqui no Brasil nós estamos também adotando, em todas as faculdades, é a medicina de família, né? O médico da família. Que volta, que são PSFs, né? Que vai fazer todo o atendimento ali voltado para as pessoas. Sim, senhora. Então nós estamos voltando àquela medicina que quando eu era menino lá em Caxias do Sul, nós tínhamos um médico que ia na nossa casa quando alguém estava doente e tal, independentemente da questão financeira. Ele ia porque conhecia... Porque conhecia a família, porque o meu avô era muito interessante, uma criatura fabulosa, né? Ele matava os animais em porco, levava para o doutor, né? Aquele tempo daquelas coisas, né? É porque era mais ou menos como a situação do Deus, posso dizer que a gente trocava, a gente dava o que tinha para receber o que não tinha. Que não tinha, exatamente. E eu acho que isso fazia com que as pessoas se conhecessem melhor também, né? Porque o médico, ele passava perto e falava: "Ei, seu João, como é que tá a Maria, a Francisca?" Eles conheciam a família, sim, né? Senhora. Tinha um aspecto, né? Aí. E você sabia assim, nossa, eu não vou chegar, ele vai... Ontem a gente estava vendo uma charge que a moça chegava no médico e ele falava assim: "Aqui tá a receita." Ela falava: "Mas o senhor nem vai olhar na minha cara." Ele falou: "A senhora tá doente, a senhora não é modelo." Mas será que realmente é desse jeito? Será que o médico não precisa olhar para mim,
Será que ele não precisa, pelo menos, ter a dignidade e o respeito de levantar os olhos para saber quem que é a criatura que veio ali te pedir ajuda? Porque quem chega está pedindo ajuda, não tem? Com certeza. É que eu falo para os alunos, né? É uma coisa que eu sinto alegria disso aí também. Eu digo, olha, é importante quando o paciente sair, ele sai satisfeito contigo, que tu fez o melhor que tu pôde para ele, né? Para o aluno. Então, o médico, na hora que ele se dedica ao paciente, só essa dedicação cura uma boa parte dos pacientes. A gente brinca muito que os alunos de medicina, eles acreditam que são Deus, né? E quando eles entram na faculdade, eles já são quase. Quando eles estão terminando, eles são Deus. Se a grande parte desses alunos acreditassem, os médicos mesmo, acreditassem que, na verdade, para algumas pessoas, eles são Deus, eles deveriam ter mais respeito na hora de lidar com essas pessoas, com o mesmo amor e carinho que Deus teria, né? A senhora está certa nisso aí, sabe por quê? O superior nosso sempre está no lugar do superiorzão, né? O pai representa o Deus para nós, né? Como assim? Explica isso para as pessoas que não... É tão fácil de entender assim. Toda pessoa superior a nós, ele está mais perto de Deus. Todo ele, que é superior verdadeiro. Não é o superior de galão e tal, né? Aquele que tem a superioridade, que sabe compreender o seu irmão, ele está mais perto do paizão, né? Esse então, daí é o que... Só entende, né? Então tem pai que é quase Deus, só. E tem outros pais que são meio... Tem que jogar meio pro lado de baixo. A gente está aqui no programa Rosa Choque, pela Rede TV, no sistema Guga Kids de comunicação. Agora, segundas, terças, quartas e sextas, das 7 às 8. Você pode participar com a gente pelo 92449858. A gente vai pro intervalo e volta já, com muito carinho e respeito por você.
Programa Rosa Choque pela Rede TV, o Sistema Gurgek de Comunicação. E a gente fica muito feliz que as pessoas tenham ligado. Essa senhora que ligou agora, eu não consegui pegar o nome dela, mas ela mande uma mensagem para a gente por WhatsApp. A senhora que está assistindo o programa, manda seu nome e seu telefone e o Dr. Jorge entra em contato com a senhora e passa direitinho o endereço. Obrigada às pessoas que nos escrevem e nos mandam notícia. Essa semana não foi uma semana muito fácil, essa semana que passou para grande parte das pessoas. A gente teve muitas perdas, muitas dores, e eu acho que isso foi muito triste. Mas antes de falar das coisas tristes, a gente também tem que falar das coisas que são felizes e alegres. E para a gente, uma grande novidade é a nova página do SGC, que eu gostaria que fosse colocada no ar até para a gente poder mostrar o jornal. A nova página do SGC, ela está com uma... Esse é o nosso jornal da Diário da Amazônia, que é o nosso jornal escrito, que você pode acompanhar todos os dias, todas as notícias de Porto Velho, de Ariquemes, de Costa Marques, de todos os nossos municípios do Brasil e do mundo, feito com muita qualidade e muito respeito para você que lê. Um jornal com muita qualidade, tanto na forma de impressão, como no conteúdo que ele traz. Obrigada a todas as pessoas que não deixam morrer a notícia com qualidade. A gente tem coisas tristes para falar, mas com certeza também tem muita coisa legal. Diário da Amazônia, mais também uma das linhas de comunicação do Sistema Gurgek de Comunicação. Daqui a pouquinho também a gente mostra o site novo para você, que é o site novo do SGC, que agora você pode participar, que você pode... Aí, tá na tela. Você pode participar, você pode... Tem um lugar só para sorteios, toda a nossa programação, todos os nossos apresentadores, os programas que a gente tem, os horários, enfim, um site completo para que você possa ter todas as informações em tempo real. Basta que você deixe ligado lá. E também as rádios que fazem parte do Alvorada. Parabéns também pela iniciativa e por esse mais empreendimento que coloca agora de forma virtual qualidade. Bom, nessa semana a gente teve algumas tragédias muito grandes. E no domingo, de madrugada, as pessoas de uma cidade muito querida do nosso estado acordaram muito tristes porque o fogo estava destruindo um dos grandes empreendimentos. A gente vai mostrar para vocês um pouco das imagens, depois eu quero o nome do cinegrafista e da repórter. Essas são as imagens... Desculpa, não entendi? William David é quem fez as imagens? William David fez as imagens do Parque Shopping de Vilhena, que foi tomado pelo fogo no domingo a partir da 00:30, mais ou menos. E mais do que a perda material, é importante frisar que aquelas pessoas que estavam ali tinham empregos e dependiam daqueles valores para sustentar as famílias. Foi uma das imagens mais tristes do nosso estado, porque acabava com um sonho, ou pelo menos naquele momento acabava com um sonho, mas de outra vertente mostrava para a gente que tudo é muito passageiro. Então a gente sabe que o povo de Vilhena vai reconstruir isso, porque é um povo que trabalha, é um povo firme, é um povo que faz de tudo para que o estado cresça. A gente sabe que isso vai acontecer, mas isso não tira as dores das pessoas que durante algum tempo vão ficar desempregadas. Ali era muito importante para a economia da cidade, para a economia do estado. Várias lojas, cinemas, pontos de recreação, de alimentação, supermercado, enfim. O nosso estado, no dia de hoje, começa mais triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que pela força de vontade, pela força da alegria desse povo trabalhador e por esses desbravadores do estado de Rondônia, a gente sabe que naquele lugar vai ser construído um ainda melhor, um ainda muito mais bonito. Porque o que vai prevalecer para esse povo de Vilhena é a esperança que a gente nunca deixa de ter. Então, que o povo de Vilhena sinta-se, no mínimo do que a gente pode oferecer, abraçado e confortado. Porque a gente pode não estar aí para lhes ajudar, mas a gente sabe das dores e a gente sabe o quanto foi importante. Oi? A gente sabe o quanto foi importante para aquela cidade. Tinha umas mensagens que o Roberto Gutierrez colocou muito importante, muito interessante. Roberto Gutierrez começou a colocar, e o Júlio Olivar também, que eram fotografias de como começou, doutora, ali Sim, senhora. Né, o comércio em Vilhena. E é uma perda, porque o fogo ele faz uma desgraça, né? Maria. O fogo ele não tem arrasa, ele arrasa com tudo. E ali, nessas imagens, a gente mostra o momento mesmo que estava pior. E pelo fato de ter um posto de gasolina perto, as pessoas tinham uma preocupação de ser ainda um estrago maior.
A gente não tem notícia se houveram vítimas, né, Diego? Porque graças ao bom Deus também foi num horário onde já não tinha um movimento ali dentro. Então, isso também mostrou, né? E é muito triste. Bom, mas para vocês então de Vilhena, sintam-se da melhor forma possível, abraçados, e que a gente pode não estar passando aí junto com vocês, mas a gente sabe das dores e a gente espera que tudo cresça muito maior. Uma outra dor muito grande que a gente teve durante essa semana foi a perda, ou pelo menos física, aqui junto com a gente, de um dos grandes apresentadores, jornalista, pessoa de muito carinho, que foi o Sérgio Mello. Sérgio Mello era uma das pessoas que apresentava, salvo engano meu, pela Rede Record, o programa à noite, e também tive o prazer de trabalhar com ele na finca como comunicador. Uma pessoa que levava a notícia de uma forma muito tranquila, e eu li uma notícia essa semana que dizia que ele ficava perto das pessoas, mas estavam começando na carreira, e tinha muito carinho por essas pessoas. O Sérgio deixava mensagens no Facebook todos os dias, mostrando o quanto a vida era passageira. E quando eu cheguei na hora do velório dele e pude ver as mãos dele postadas, não uma sobre a outra, mas na lateral, acho que meio era aquilo que ele queria dizer, que a gente é produto do que a gente faz. O que a gente tem, a gente deixa. O que a gente a gente leva. Sérgio, com todo carinho, com todo respeito, com toda a amizade que ele tem, que Deus possa te confortar no lugar mais lindo do mundo. E que daí de cima, se um dia você puder, você mande notícias aqui para baixo. Ou para o lado, ou no mesmo lugar onde a gente esteja. Vai com Deus. Bom, doutor, como que fica a situação quando a pessoa, igual essa moça que ligou para a gente agora, já preocupada se o senhor atende, se não atende? É muito difícil encontrar alguém que seja formado mesmo e que tenha essa área de especialização da cardiologia, né? A senhora sabe o que acontece, professora? Existe a cardiologia clínica, é uma coisa, a cirurgia é outra. Certo. São profissionais diferentes. O Marcos Madeira sempre fala isso. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai lá, explique pra gente. Mas veja bem, então é o seguinte, quando eu estava em São Paulo, eu fiquei 3 anos no Hospital das Clínicas fazendo cirurgia cardíaca. Certo. Né? Aí, quando eu saí do Hospital das Clínicas, fui diretor de um pronto-socorro. Depois eu fui para Brasília e comecei a estudar medicina natural e homeopatia. Então eu deixei de lado a área de cirurgia, de cardiologia, e me dediquei a essa parte da medicina natural, que me encanta muito, né? Os naturalistas, eles são os médicos muito interessantes. Eles dizem que a doença tem dentro de si a cura. Só que o ser humano fica todo atrapalhado e atrapalha essa cura. Mesmo porque no mundo a gente sabe que para todo grande mal tem um antídoto, né? E a Com própria certeza. Natureza brinca que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É isso aí. Isso? É isso aí mesmo. Então, que a senhora veja bem, digamos assim, a doença, ela é uma perturbação de uma energia da pessoa. Para quê? Para a pessoa vir mais para o equilíbrio. Aí ela fica desesperada e se afasta mais do equilíbrio, então começa a sofrer coitada, mais. Ela não sabe disso. Ninguém sabe que a dor de cabeça é para te colocar no prumo, aí você acaba caindo. Perfeitamente. Então, a senhora veja, quando a nossa medicina, toda a medicina que estamos aqui na Terra, entender que a coisa é energética, não é química, né? Que a química hoje está no auge, fazendo grandes progressos, mas não resolve nada, porque a química só funciona aquelas horas, 6 horas, pronto, passou, a energia volta a funcionar do jeito que era, né? E tudo no mundo é energia, né? Com certeza, com certeza. Você vai ver. Hoje, por exemplo, a maior preocupação da autoridade no mundo inteiro é que haja um pane na energia e que nós fiquemos desorientados, assim como sociedade, né? Então... E a gente fala dessa energia da eletricidade, que muda tudo. Só que antes da gente ter essa energia, tudo funcionava e a vida também funcionava. Com certeza. Noutra vibração, né? Que a gente andava de carroça, né? Essas coisas. Então, digamos assim... Era mais lento, mas acontecia, mas funcionava. E eu acredito, olha, a senhora quer ver? Só para a senhora ter uma ideia, eu criei em Caxias do Sul, nasci em 1943. Eu, quando menino, eu não me lembro de ouvir falar em depressão, a senhora acredita? Mesmo na faculdade de medicina, quando eu entrei em 64 em Porto Alegre, a depressão era um tema de só menos importância. Mas hoje ela adquiriu uma importância tão grande porque o ser humano quer realizar as suas coisas, ele se sente incapaz, então ele se deprime.
Ao invés de buscar alguma coisa, é uma maneira de cada um, né? O otimista e o pessimista, é a mesma coisa. O otimista, ele dificilmente sofre de depressão, porque ele sabe que vem um sol, clareia. Ele sabe que alguma coisa vai mudar. Vem melhorar, né? O pessimista acha que vai piorar. Então, digamos assim, a pessoa entra num sistema, a senhora pode ver, assim, os homens, a humanidade está como robotizada, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, essas capital, ele levanta tantas horas, pega aquele transporte, vai para o trabalho. Gasta mais tempo dentro do meio de transporte do que efetivamente no lugar que está fazendo. É isso aí. Então, digamos assim, então uma situação assim nas capitais está difícil mesmo. Porto Velho está chegando nisso aí também, né? Quando o senhor fala que naquela época não tinha depressão, e aqui o meu papel é esse, eu não vejo que não tinha depressão, mas era um outro tipo. A grande dor era as dores dos amores, que não eram correspondidos, dos casamentos que eram arrumados. Tinha-se a depressão, tinham-se as dores, mas não era essa dor materialista do objeto que me faz sofrer. O que me fazia sofrer eram os sentimentos, né? Mas de toda forma era uma coisa do ser humano, não era uma coisa que ele adequou à vida dele. Sim, senhora. Porque veja bem, nós vemos a Terra aqui, é o Vale de Lágrimas. Isso aí não tenha dúvida, ninguém tem dúvida. Mas a gente pode ser feliz nesse Vale de Lágrimas aqui, né? Que tem que derramar as lágrimas. E quando a criança nasce, se ela não chorar, a parteira, o médico bate no pezinho dela, tem que chorar. Então a gente nasce sofrendo a dor de vir esse Vale de Lágrimas, né? Agora nós viver aqui depende de cada um. Aí que está a beleza da vida, né? Que cada um faz, o que ele faz, ele colhe, né? Ele vai colhendo. Nesse sentido, a natureza, o Criador, Deus, o arquiteto do universo, enfim, qual o nome que se dê, ele é muito bondoso, né? Porque ele lhe permite plantar o que quiser. Perfeitamente. Mas na própria justiça... já vem a consequência. Quem vai colher é quem plantou. Quem plantou. Então, eu digo assim, a senhora sabe que eu falo para as pessoas, né? Eu digo assim, olha, se a gente pegar e entrar na religião do bem, só fazer o bem, não precisa igreja, não precisa de dinheiro para um, nem para outro, nem nada, é que esse negócio do dinheiro, você vê a máfia, o que ela faz nos Estados Unidos? Antigamente, né? Hoje eu acho que ainda é. Hoje ainda é, mas hoje é mais o futebol, né? A FIFA que lhe diga. Então o que acontece? Veja bem, assim, a gente vê nos filmes da máfia, né? Eles matavam dois, ia lá pro padre e dava $1.000, $5.000. Então é uma forma de apagar o pecado, Ou né? aqui no Brasil mesmo, né? Que as pessoas tinham os escravos e doavam os escravos para poder se redimir dos pecados. É isso aí. E entendia-se que as pessoas que eram escravas não tinham alma. Concepções diferentes dentro de falta de conhecimento, que acho que o conhecimento aqui que move as coisas. E a gente só sofre porque a gente falta o conhecimento. Quando a gente souber, por exemplo, que a senhora vai pisar numa brasa acesa, a senhora pisa, a senhora vendo a brasa? Ninguém pisa, né? Quem não quer se queimar, né? Mas tem erro nosso que queima muito mais que uma brasa acesa. Tem. E aí a máxima, que é bíblica, né? Sim, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Com certeza. E dentro do sentido dessa só que para quem também é muito liberto, vem uma frase que eu acho ótima, que, se não me engano, de Chico Xavier, eu não me recordo de quem seja, mas que fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Porque se eu sei bastante, eu tenho que pôr isso em prática. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não posso me eximir. Tanto está dentro desse nível aí, aquela a parábola de Jesus, que ele diz que Jesus... O Senhor deu para cada servo uma moeda, 3 moedas, 5 moedas, né? Certo. Então, é exatamente o conhecimento que nós temos aqui das coisas, é que são essas moedas, é o que nós conhecemos, e quando nós conhecemos, nós temos responsabilidade para transmitir. Se eu sei, eu já não posso mais me negligenciar. Eu sei, e aí eu vou ser responsável caso eu não faça nada em virtude daquilo. Perfeitamente. E aonde que entra nesse sentido a responsabilidade do ser humano na felicidade dos outros? Plantar, eu posso plantar, colher, eu vou colher. Mas aonde entram as pessoas que nos auxiliam no meio do caminho? Isso é muito bonito, ó. Isso é muito bonito. Eu digo assim que as pessoas estão auxiliando a carregar a minha cruz, né? Só a gente só não pode quebrar, lembra disso também, não pode cortar. Aí o pessoal acha meio engraçado que eles não entendem. Porque se nós formos ver por um plano bem superior assim, todos nós estamos auxiliando uns aos outros. Porque é que nem a senhora falou, queimou lá e eles ficaram sem emprego, né? Então, digamos assim, quando a gente vai, olha, por exemplo, hoje a gente vai no mercado e compra as coisas. Você já pensou naquele tempo antigo, que para ter alguma coisa assim, tinha que andar, não sei, as viagens, né, para a Índia, para buscar
como é que chama? Desde As especiarias, a tudo tecido, isso aí. tudo. Só vê que eles arriscavam a vida naqueles navios, né? Precisava muito não, perguntar para sua esposa, perguntar para minha mãe, ou perguntar até na minha casa mesmo, quantas vezes tinha que... Eu ainda não peguei essa época, mas da minha mãe de buscar para lavar uma louça, você tem que descer não sei quantos quilômetros para trazer água na cabeça para poder lavar. Isso aí. No Nordeste ainda tem isso. No Nordeste ainda tem. Aí o que está faltando no mundo para mim é o amor, né? Na hora que nós colocar mais amor na nossa vida, nós ver o mundo com os olhos bonitos. E o que é o amor? Rapaz, o amor é uma coisa... Visão, na forma do senhor imaginar. O amor que nos rodeia, que está dentro de nós, que está fora, e a gente não enxerga. Por quê? Quando a senhora encontra uma pessoa que lhe dá a mão, é o amor. Nós estamos com uma dificuldade de furar um pneu. Ontem mesmo, ontem eu fui dar um passeio numa estrada que tem ali, passando os cobras do forró, né? Aí tem um senhor que é meu amigo, que ele até mata animais, porcos, essas coisas, para alimentar nós, né? Aí ele estava lá plantando as bananeiras, eu digo, ô Geraldo, me dá umas 2 mudas de bananeira, ela que pediu. Aí ele deu 2 mudas. Ela que ele está falando é a esposa dele, que está aqui com a gente no estúdio também, tá? Aí eu dei a volta na caminhonete e atolou. Aí ele foi lá, pegou, ele tinha um cavador, e tirou o carro para nós, né? Então, se não tivesse ele ali, eu e a velha... Até agora o senhor estava lá ainda esperando sujeito. Alguém chegar para lhe ajudar. Então, o amor é essas coisas. Então, digamos assim, o que a gente, como a senhora falou, a gente planta, colhe, né? Então, quando a gente começa a plantar amor, ninguém vai parar mais, não. Da Bíblia a gente tem, em Coríntios 13, que diz, o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, alguns falam que é bondade, nada teria. O que é esse amor, além deste do senhor falar que é de ajuda, como que funciona esse amor como energia na nossa vida, para dar essa sustentação do coração de pedra, que o senhor disse no início do programa? Quer ver, professora, no meu entender, né? Gente, ele me chama de professora porque a gente trabalha junto numa instituição de ensino, tá? É só por isso. Viu, Nina? Então, o que acontece, veja bem, é o seguinte... O amor, tu vê, tá no teu rosto, o amor. O amor está em todas as coisas, não existe nada que possa existir sem amor. Não existe. Agora, o pior cego é o que não quer enxergar. Então, por exemplo, eu estar aqui no teu programa, para mim é uma consequência do amor, que eu fui lá, falei contigo, tu me convidaste e eu estou aqui, né? Então, o amor move tudo, absolutamente tudo. E quando a gente fala do amor, o senhor trabalhou dentro da medicina, o senhor deve ter feito um pouco de clínica geral também. Com certeza. Fez algum parto? Fiz, sim, senhora. Qual que é a sensação do amor na hora do nascimento? É muito, digamos assim, eu tenho 2 fases na minha vida, tá? Eu tenho uma fase que eu não conhecia o amor, né? Eu era mais ligado na matéria, né? No dinheiro, essas coisas. Então, agora nessa fase que eu estou, desde os 33 anos eu mudei. Então eu estou na fase agora de sentir amor, né? Quero e pedir a Jesus para me guiar na minha vida, me dar uma vida feliz, né? Então, abrindo uma aspas, é verdade que a gente conhece, a gente muda pelo amor ou pela dor? Ou não? Sim, senhora. Quem não muda pelo amor, vai mudar pela dor. Eu mudei pela dor também. E isso foi importante para a sua vida? Porque é o seguinte, se não existe a dor, não existe, aí não busca a felicidade, né? O que faz de buscar a felicidade é o sofrimento. Né? Porque na hora que o calo aperta é que a gente busca alguma coisa que seja melhor. Aí quando começa a doer, melhor. né? Quem é que procura o médico? A senhora falou esse negócio, né? Bom, a gente está no programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Google de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jorge Simo, que é PhD na área de coração e hoje falando com a gente a respeito do amor. A gente vai para o intervalo e a gente volta já.
Programa Rosa Choque, Rede TV no Sistema Gurgel de Comunicação. Agora é segundas, terças, quartas e sextas, das 7 às 8 para você. E a partir do meio-dia, você pode acessar o link do programa pelo Sistema Gurgel de Comunicação, www.sgc.com.br. E também a nossa coluna Papo Rosa Choque pelo www.newsrondônia.com.br. A programação nossa também é colocada ao vivo na internet. Você pode participar. 069-9244-9858. Acesse sempre www.sgc.com.br e veja as novidades, os sorteios. Participe de toda a nossa programação. Um beijo bem grande para as pessoas que estão escrevendo e mandando mensagem para a gente. Um beijo para o João Barroso, para a Lisa, para a Antonieta, para a Margarida, para a Jéssica de Candeias, para o Henrique, para a Nauana, para o Dr. Coutinho, para o Nicodemos, um beijo bem grande também para a Célia, para o João, para a Poliana, para o Rafael. Enfim, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Doutor, a gente sempre, assim, aumentar idade penal, diminuir idade penal, criar presídios, construir escolas. O senhor tem um posicionamento a respeito disso? Sobre a idade? Só sabe que esse é um tema tão grande, é um tema de grande valor para todos nós. Com certeza. Mas nós não estamos sabendo trabalhar com esse tema. Primeiramente, por quê? Se nós tivermos, por exemplo, veja bem, nós baixar a idade penal, o que vai acontecer? Temos que construir mais presídios. Com certeza. E nós não estamos em condições, assim, de estar gastando tanto dinheiro nessas coisas. Esse mesmo dinheiro investido nos novos presídios, se investir em reeducar esses menores, porque tem que ser um esforço verdadeiro, tem que ser uma pessoa que vista a camisa e vá lá, trabalhe com esses menores, mostrando que a vida deles pode ser bem melhor do que do jeito que eles estão. Certo. Mas o nosso sistema capitalista burguês, ele não se interessa muito por isso. Ele acha que ele tem, investir na segurança, ele tem condições de resolver. É porque fica mais bonito para falar para a população, né? Olha, eu concordo que assim, o menor ele tem que ter uma pena maior, tem que efetivamente ser cumprido. O menor de 16 anos aí que cometeu um